muito o fair play. E aí, numa época que nós estamos discutindo, vê se vocês acham legal essas atitudes aí. Primeiro, o Antônio Carlos Zago ontem, dá uma olhada, olha. Essa é a primeira, calma que vocês vão discutir. Ator. Essa é a primeira do Zago. Olha só, o Zago, o que ele faz, gosto muito do Antônio Carlos, foi muito mal. Aqui, o Mina, Palmeiras e Ponte Preta, dá uma olhada no Mina, ó, presta atenção, olha isso. Nossa. Esse é outro péssimo Essa é a segunda, né? Rapaz, olha, não tem nada. Chega a ser o Luca. Chega a ser constrangedor o que está se fazendo. E a terceira, do fim de semana, foi a do Romero ontem também. Do São Paulo e Corinthians. Ele tomou um tapa no peito aí. O Romero também já tinha feito uma dessa quarta, né? Contra o Inter, né? Tomou um tapa no peito. Olha só, ó, foi no peito. Olha isso. Pô, Aí acrescente-se do Zé Roberto contra a própria Ponte Preta. Não, tô falando só do fim de semana, hein, Flavinho? Isso... O Antônio Carlos que deu um chute no médico do Caxias. E agora, tudo isso, bem, uma semana depois daquilo que aconteceu com o Rodrigo Caio, e gozado, você mesmo tinha falado que a gente aqui estava torcendo para que fosse um divisor de águas, acho que piorou. A gente teve em 2 rodadas do futebol brasileiro 4, 5 situações em que esses patetas, que eu não tenho outro nome para dar para todos esses jogadores, são patetas que querem enganar os que são desonestos com os seus colegas de profissão e burros, porque os caras acham que não existe câmera de televisão mais, né? Agora, disparado, o pior de todos, para mim, o técnico do Inter, o Antônio Carlos, o que é aquilo, gente? Que desserviço. E não eu não sei nem o que dizer. Quer dizer, um sujeito desse diminui totalmente o trabalho que está fazendo. Sim. Um bobo. Só para esclarecer, não é pior porque foi encenado mal, né? Pior porque é um treinador. Eu não conheço o Zago, não quero desmerecer o trabalho dele. Mas se ele faz isso, o que ele não fala para um jogador fazer em campo? Pior, muito pior. Relembrando que no primeiro jogo ele não chutou o médico. Boa parte da vida dele, ele passou na Europa. Como jogador, como assistente técnico. Então ele na Europa sabe que esse tipo de comportamento é reprovado. Ridículo. Muito pior. Muito pior. Eu qualifico isso como um canastrão. Isso é coisa de canastrão. Querer ludibriar a arbitragem dessa forma. Mas olha, foi o que eu tinha falado semana passada. Eu falei assim, olha, eu quero estar errado. Lembra? Eu falei, eu quero errar, pelo amor de Deus. Mas não, o que o Rodrigo Caio não seria um divisor de águas, está aí. Que nem o Flavinho falou, está pior. Sim. Gente, não tem uma semana que aconteceu o negócio do Rodrigo Caio. Isso aqui, esses caras não têm vergonha. Não, mas, Benji, eu não acho que tá pior, eu acho que tá igual. Mas é que assim, concentrou nessa... Foi porque as pessoas vão começar a buscar atos contra o fair play. Não foi por causa daquilo, mas assim, é uma coincidência que tenha acontecido tudo isso nessa semana seguinte. Não, mas eu não acho que é coincidência, Flavinha, que potencializou essas imagens, porque depois daquele fato do Rodrigo Caio, tava na cara que qualquer atitude que fosse anti-fair play, ou que ferisse o fair play, iam buscar para montar uma matéria. Esse tipo de jogada, de jogador simular que foi agredido, jogador que muitas vezes ali finge alguma situação, Pascoal, isso não é novidade. É que, volto a falar, foi potencializada a cena justamente pelo fato do Rodrigo Caio. Mas isso acontece, Benja, a cada rodada. E isso, infelizmente, não vai mudar da noite pro dia. Não. É um processo de médio a longo prazo. Porque o jogador brasileiro, como o sul-americano, ele tem uma instrução muito ruim, desde a base. Desde a base, o jogador ele tem uma instrução muito ruim. Esse tipo de comportamento, Benja, não muda da noite pro dia. Por que na Europa eles se comportam assim? Então, porque ele chega num outro cenário, a mesma coisa, senhor Mani. Se você for agora na 25 de março, que é a região aqui famosa da cidade de São Paulo, o cara vai pegar uma latinha de refrigerante, depois que ele terminar de tomar, ele vai, se der o luxo de amassar, ele vai jogar pra cima e se der na rua. Mas é que tá, Benja, o brasileiro, infelizmente, o brasileiro muitas vezes ele comete esse tipo de equívoco. Por exemplo, ele vai fazer isso no centro de São Paulo. Se ele for pra Orlando, se ele for pra Berlim, ele vai respeitar. Esses caras que estão nos Estados Unidos, eles se comportam feito americano. É igual o jogador brasileiro que vai ter que atuar na Europa. O que eu discordo, Daniela Boaventura, do Mano, é no seguinte aspecto. Quando você tem um caso que chama atenção, que tem uma repercussão, que tem um impacto, a tendência sempre é que há uma comoção em cima daquilo, não é? Isso para tudo. Se o próprio time do Rodrigo Caio, o treinador, desqualificou o que ele fez, o que nós podemos esperar? Então, mas eu não tô querendo falar assim. O Michael também falou que não sabe se faria a mesma coisa, né? Os próprios jogadores falam assim, pô, depois que aconteceu, deixa ficar, pelo menos deixa a poeira baixar. Mas não, tá aí. Não muda nada, não vai mudar nada. Mas sabe o que acontece? Tem TV, não vai ser julgado, e se for julgado, o Romero tá pensando assim, se me punir, vai ter que punir o Mina também. Se punir o Mina, vai ter que punir o técnico também. E não vai ser ninguém punido, essa que é a questão. Pois é. Olha, eu acho que a punição formal, né, por tribunais para esses casos,
Tem árbitro para isso, o árbitro não viu e tal, não sei o quê. E tem a opinião pública. E tem, sobretudo, os técnicos desses jogadores. Exceção feita, claro, ao técnico do Internacional. Eu acho que cada técnico tem de chamar os seus jogadores ali. Se o cara tiver um mínimo. Até o Carille, porque o Corinthians não é um time de fazer isso. O Corinthians tem sido um time muito disciplinado desde a era Tite. Acho que essa cultura de não perturbar juiz, de não encher o saco de arbitragem, até porque o Corinthians não precisa encher muito o saco de juiz. Mas mas essa cultura. O Calcado quase caiu pra série A3 do Paulista que tá enchendo o saco. Essa cultura tá instituída no Corinthians. O Corinthians tem 8 jogadores pendurados na final do campeonato. Pascal, mas eu acho que tô falando sério. Eu acho que isso foi legal, né, na era Tite, e isso passou ao Carille. Eu acho que essa mentalidade... O Tite detesta canastrista. Exato. Ele sempre fala, não seja canastrão, então, não se atire. Chamar o Romero, o Carille tem de chamar o Romero, ou algum diretor do Corinthians, algum dirigente. Não, tem que ser o treinador. Porque senão você desautoriza o cara. E chamar e fala, escuta, bicho, olha isso aí. Pega, mostra o vídeo e fala, pô, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. E no Inter, quem vai chamar o... É aí que tá, que eu tô falando. A exceção feita ao treinador do Inter, que realmente e o Mina? Uma vergonha. Mina, a mesma coisa. O Eduardo Batista tem de chamar o cara, tinha de chamar o Zé Roberto, já tinha de ter chamado o Zé Roberto no jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas. É uma chatice. Você viu, o que o Pascoal lembrou, o Zago fez a carreira dele na Europa, o Zé Roberto também, né? E então chama atenção, né? É aquilo que o Mano falou, né? Mas o Rivaldo também na Copa fez aquilo. Sim, mas naquela época do Rivaldo na Europa, essa atitude não era tão acentuada, né? Esse comportamento não era tão acentuado como é hoje, né? Todo mundo é contra esse tipo de coisa, né? E como naquela época não era. Mas isso, mesmo assim, quando na Copa 2002, do Rivaldo, todo mundo deu risada, entendeu? Todo mundo deu risada, entendeu? Foi reprovado da mesma maneira. Agora, você falou de comportamento, na hora que a gente for mostrar os jogos do El Clássico, aí você vai ver o que é comportamento, porque o Messi tomou uma cotovelada do Marcelo sangrou bem. E não teve mimimi. Pois é.